Bom dia, gente. Bom dia. Boa terça-feira para vocês. Como vocês estão? Deus abençoe a manhã de vocês. Coloquei um filtrinho. Tá tão frio aqui. Deve estar frio aí também, né? Eu sou bem friorenta, então... mas é gostoso. Esse tempo eu gosto desse tempo também. Às vezes o calor deixa a gente mais, né? Mole também, né? Hoje a gente vai estudar o livro de Salmos, né? Como a gente tem feito. Nós vamos estudar o capítulo 104. Já estamos aí no capítulo 104. Glória a Deus por isso. Mas antes de tudo, vamos orar, né? Pedindo para que Deus esteja conosco nesse tempo, nos conduza, nos traga a revelação perfeita da palavra dele para nós, né? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Papai, pelo sopro de vida que o Senhor soprou sobre as nossas narinas. Obrigada, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor venha mesmo com poder, com autoridade, com glória sobre nós. Revele mais a tua palavra, nos dê a plena compreensão, entendimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Não nos deixe, papai, nem por um minuto ficar na obscuridade e não absorver os teus ensinamentos para nós. Nos leve para mais perto de ti. Nos ensine, Senhor, em todo o tempo. E fale conosco, papai. Nos traga aplicações para a nossa vida e que a palavra seja muito mais do que a teoria para nós, mas que seja mesmo a revelação do teu Espírito Santo em nós. No nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós agradecemos e colocamos o nosso dia em tuas mãos. Amém. Amém. Então, antes de começar a falar do Salmo 104 em si, né, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes, né, nesse salmo. Primeiro, o Salmo 104, ele faz, é como se fosse uma leitura poética de Gênesis, né? Especificamente os capítulos de Gênesis que estão relacionados à criação. Então, vocês vão ver aqui que nesses versículos, né, a gente tem aqui mais de 30 versículos, são 35 versículos, vocês vão perceber que existe essa, essa versão poética da criação de Gênesis, quando Deus cria céus, terras, né, o fundamento, os mares, sopra a vida, cria os animais da terra, cria o homem, né? Então existe essa inspiração poética nesse salmo. E uma coisa que eu queria destacar também com vocês, com relação a esse salmo, é que o ser humano por si só, nós somos seres criativos, apesar de muitas pessoas acharem que não são. Mas nós somos seres criativos. Se eu chamar o seu nome, por exemplo, aqui, provavelmente você vai começar a imaginar na sua cabeça o que eu quero falar com você. Porque a gente imagina, né? A gente fica criando e pensando, o que ela quer falar comigo? E aí a gente já cria possibilidades. Eu faço isso com muitas coisas o tempo todo. Minha imaginação é muito fértil. A gente imagina. Então nós somos seres, sim, imaginativos. E dentro dessa questão, né, de sermos seres imaginativos, seres criativos, cada um tem a sua habilidade, né? Então existem pessoas que têm habilidades, né, manuais, habilidades para costurar, habilidades para cozinhar, habilidades para pintar, habilidades para fazer tanta coisa, para decorar uma casa de uma maneira criativa. Cada um tem uma habilidade diferente, habilidade para consertar as coisas, né? Existem muitos tipos de variedades de habilidades. E quando você trabalha com essa sua habilidade, normalmente a gente quer o reconhecimento das pessoas, não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que eu faço uma comida diferente, eu quero agradar o meu marido e a minha intenção é que ele me elogie, não só a comida, mas que ele reconheça e perceba que eu estou fazendo algo diferente e especial. Então eu quero receber o elogio não só, que comida gostosa,
mas nossa, que linda, você fez isso para mim. Então, normalmente a gente quer receber o elogio não só pela obra, né, pela costura que você fez, ou pela, sei lá, por algo que você consertou, por algo que você fez, mas a gente também quer receber o elogio por ter feito algo diferente. Bom dia, Marlene! Deus abençoe a sua terça-feira. Então a gente quer que as pessoas valorizem tanto aquilo que a gente fez, quanto valorizem e reconheçam as nossas habilidades, né? E esse salmo, por que eu estou falando disso? Porque esse salmo, ele fala sobre a obra criativa de Deus. Ele fala sobre aquilo que Deus fez. E ele fez para que a gente apreciasse. Então, assim como a gente gosta, né? A gente fica feliz quando as pessoas valorizam algo que a gente fez, Deus também fez toda a criação para que você aprecie e valorize. E não só aprecie a criação, mas aprecie o Criador dessa obra maravilhosa. E é com isso em mente, né, com esse salmo em mente, que eu gostaria que, com essa orientação, né, em mente, que eu gostaria de começar a ler esse Salmo 104 com vocês, né? O nosso Pai é um Deus criador, né, que fez tantas coisas grandiosas. Para quê? Para que você aprecie, para que você olhe e valorize, para que você olhe e veja Deus em cada detalhe. E esse é o objetivo do Senhor, né? Para que você adore mais e mais, porque a gente tem motivos de sobra para adorá-lo. Vocês vão perceber que o salmo começa e termina do mesmo jeito. Ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, e também termina dizendo: bendize, ó minha alma. Então, do começo até o final, a gente vai perceber aqui o intuito desse salmista, que é o intuito de adoração, que é o intuito de exaltar o Senhor em todo o tempo. E é algo que a gente precisa fazer. Eu não vou ler todo o salmo porque ele é grande, mas eu destaquei aqui algumas coisas, algumas partes mesmo, né? Para que a gente possa refletir um pouquinho. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. A gente está estudando o Salmo 104, a respeito da criação de Deus, o quanto Deus gosta, né? Que a gente aprecie a sua criação. Então, toda essa primeira parte do capítulo, até o versículo 13, o Salmo vai falar sobre a criação de uma maneira geral. E é muito engraçado porque quase que na mesma ordem de Gênesis, né? Enquanto Gênesis está começando falando dos fundamentos, o Salmo também vem falando dos fundamentos, fala dos céus, fala dos luminares, né? Então toda essa primeira parte vai falar sobre essa criação, dos limites que o Senhor traçou, da voz de Deus ser como uma voz de um trovão, dos montes que foram criados, de toda a beleza da criação de Deus, que precisa estar evidente aos nossos olhos, a gente não pode perder de vista. E aí no versículo 14, que eu gostaria de começar a destacar, ele vai falar assim: então, depois de Deus já ter criado e mencionado aqui, né, todas as principais, né, o começo da criação dele, o versículo 14 vai falar: ele quem? Deus. Ele fez crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Então, é importante a gente perceber e destacar algo aqui. Quem que faz crescer a erva e a verdura? É Deus. É Deus que faz as coisas crescerem. É Deus que permite o crescimento de cada coisa na terra. E com isso eu quero trazer para a gente que por mais dedicada que você seja naquilo que você faz, por mais que você dê o seu melhor e se esforce em tudo, quem permite o crescimento é Deus. É Deus que faz as coisas crescerem. É Deus que dá o aval para que as coisas sejam, para que a gente seja frutífero naquela área, para que nós sejamos abençoados naquela área. É Deus que faz a gente ir para frente, é Deus que nos empurra de alguma maneira. Então, a gente precisa envolver Deus nas nossas atividades, envolver Deus no nosso trabalho de alguma maneira, porque a gente pode se esforçar de todas as formas, mas quem faz as coisas crescerem, quem faz as coisas permanecerem, continuarem, é o Senhor. É a palavra que nos fala. Ele que faz crescer a erva, é Ele que faz crescer a verdura para que eu consiga tirar dali
não só o meu sustento, mas a minha satisfação, porque quando ele fala aqui do alimento, o alimento é aquele que nos sustenta, mas quando ele fala do vinho, o vinho é uma simbologia, uma analogia para aquilo que traz alegria, para aquilo que traz satisfação para dentro de nós. Então Deus é aquele responsável por fazer crescer tanto aquilo que é capaz de me alimentar, como aquilo que é capaz de me alegrar e me satisfazer. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de desafiar você a realmente incluir Deus em todas as atividades da sua vida. No seu trabalho, na sua vida, é Deus que dá o crescimento. A gente, por muitas vezes, se cansa por fazer as coisas da nossa maneira. E às vezes a gente não pede o conselho de Deus. Eu, por muitas vezes, quando eu vou trabalhar, eu envolvo Deus no meu trabalho e eu peço, Deus, me dê criatividade, me ajude, porque é Ele que faz crescer. E eu já tive experiências muito interessantes de exatamente perceber que eu não estou sozinha, que o Espírito Santo está me conduzindo em alguma ideia, em algum projeto que eu preciso finalizar, porque eu incluí o Espírito Santo nessa jornada. Então é Ele que faz crescer. Envolva o Senhor, envolva o Espírito Santo em todas as atividades do seu dia a dia, porque Ele nos permite ter uma evolução muito maior do que nós teríamos se nós estivéssemos sozinhos. E a gente não precisa caminhar sozinho, né? A gente pode caminhar com Ele. E aí, seguindo aqui, a gente vai ver no versículo 17, outras partes que eu destaquei. Bom dia, Gabi. Deus abençoe a sua terça-feira. A gente está estudando o Salmo 104. Vai falar sobre as aves, vai falar sobre alguns animais e onde esses animais se refugiam. Então, eu vou ler aqui 2 versículos para vocês rapidamente. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Está falando onde que os animais vão dormir. A cegonha, a sua casa é nas faias. Eu nem sei o que é faias, tá, gente? Se alguém souber, me conte. Os altos montes, já os altos montes, são um refúgio para as cabras e as rochas para os coelhos. Nesses 2 versículos, a gente vê aqui 3 animais, e para cada um desses animais, cada um deles, Deus providencia um refúgio diferente para eles. O que eu quero destacar e trazer para vocês? A criação de Deus, a obra de Deus é tão perfeita que imagine a variedade de animais que existem, né, nesse mundo todo. Você vê que em cada continente existem animais diferentes, né, que às vezes a gente não está acostumado a ver. Por exemplo, canguru, a gente não está acostumado a ver, mas existe o canguru. Mas para cada um desses 3 animais citados aqui, que é só apenas uma demonstração do cuidado, da preocupação de Deus, para cada um desses 3 animais, Deus prepara um lugar diferente, porque Ele sabe que nem todos precisam e podem conviver juntos, harmoniosamente. Então Deus faz um cantinho para cada um. E o que eu quero trazer para vocês com essa reflexão? A palavra do Senhor nos fala por muitas vezes que se Deus se preocupa com os animais, Ele também vai se preocupar com a gente. E se Deus se preocupa com o que eles comem, com o que eles vestem e também onde eles moram, como Ele não se preocuparia com a gente? E o que eu quero trazer para a gente, para vocês, nessa manhã, especificamente com essa parte, é que Deus, Ele cuida da gente nos detalhes, né? Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida, até mesmo onde a gente vai dormir, onde a gente vai pernoitar, onde será a nossa casa, onde será o nosso repouso. Ele faz isso com os animais, não faria com a gente, né? Que somos muito mais especiais, e a beleza da criação de Deus, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, continuando aqui, outros versículos que eu separei para nossa reflexão. O versículo 21 vai falar assim: os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. O que eu quero que vocês entendam? Os leõezinhos são animais irracionais, né? Animais que na sua irracionalidade eles escolhem, eles pedem para que Deus, eles buscam em Deus o seu sustento. Se um animal, né, na sua irracionalidade consegue buscar e pedir o sustento para Deus, por que nós, por tantas vezes, caminhamos com as nossas próprias forças? Caminhamos do nosso próprio jeito. Bom dia, Lucas. Deus abençoe você nessa terça-feira.
Nós, por tantas vezes, não buscamos de Deus e até os animais incluem Deus nessa busca pelo alimento, nessa busca pelo sustento. A palavra fala, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o sustento. A gente não. A gente sai de casa por muitas vezes querendo fazer as coisas do nosso jeito, do nosso braço, na força do nosso braço e não pedimos ao Senhor a direção para aquilo que a gente está fazendo naquele momento. E a palavra vai dizer isso para a gente, porque se os leões buscam em Deus, né? Aí no versículo 22 vai falar assim, nasce o sol e logo se recolhem. Quem? Os leões. E se deitam nos seus covis. Então o leão, ele acorda e busca em Deus o alimento. Quando nasce o sol, ele vai correr atrás do alimento. Depois, quando o sol se cai, ele vai descansar e ele está confiante que amanhã ele vai ter o alimento, ele vai ter o sustento para o dia seguinte. Mas como que os homens fazem? Versículo 23. Então, sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Aqui faz a analogia de que quando o leão sai, ele pede para Deus o sustento e quando o homem sai para a sua lida, para o seu trabalho, ele simplesmente sai e não inclui Deus no seu dia. E, gente, fala a verdade, né? O homem, ao fazer do seu próprio jeito, por quantas vezes nós também não fazemos assim? A gente está tão automático na nossa vida, né, diariamente. Eu não estou falando que a gente não tem que sair para trabalhar, que a gente não tem que se esforçar para conquistar, né, o trabalho, para conquistar o fruto do trabalho. Mas eu estou querendo dizer que a gente tem que incluir Deus na nossa vida, na nossa rotina. E assim como os animais são capazes, têm essa habilidade de saber que o sustento vem só do Senhor e buscar de Deus, nós também temos que fazer isso. Nós também temos que buscar do Senhor esse alimento, o nosso sustento. Bom dia, Valdeci, Deus abençoe a sua terça-feira. E aí no versículo 24 vai falar assim, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste, como? Com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Eu quero destacar com vocês aqui, todas as coisas o Senhor fez e Ele fez como? Com sabedoria. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, eles são infinitamente mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus criou tudo com sabedoria, tudo com propósito. Se a gente pega a biologia e você estuda o ecossistema, você vai ver que cada animal é importante nesse ecossistema, que cada um na sequência do outro, que precisa do outro e tudo se complementa e tudo se completa. E a gente não pode perder isso de vista em momento algum, que Deus criou todas as coisas com sabedoria. Como esse Deus que criou todas as coisas com sabedoria não seria capaz de orquestrar a nossa vida, de orquestrar os detalhes do nosso dia? Impossível, né? Porque Ele é um Deus dotado de muita sabedoria. E aí no versículo 27 vai falar assim, todos esperam de ti, tá falando dos animais, tá? Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Então toda a criação depende do Senhor para nascer, para viver, para sobreviver. Todos dependem do Senhor e os animais têm essa convicção de que eles dependem do Senhor, de que se o Senhor quiser, eles têm o alimento, e se Ele não quiser, eles não terão alimento. E a gente, por tantas vezes, não tem essa convicção que os próprios animais têm. A gente acha que a gente pode fazer e dar um jeito de resolver as coisas do nosso jeito, e não é verdade. Nós também temos que ter essa convicção de que a nossa sobrevivência, o nosso respirar, o fato de você ter acordado hoje, foi uma permissão de Deus. Não foi porque um acaso da vida, foi uma permissão do Senhor. Tudo vem dele, tudo passa por ele, né? E aí, no versículo 31, vai falar assim, eu estou destacando alguns versículos, tá? Como eu falei aqui para vocês, porque é grande, não dá para estudar tudo. Agora, a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Não está falando para você se alegrar, está falando que alegre-se o Senhor em suas obras. E como eu comentei no começo, esse salmo, ele é uma analogia, uma versão poética do livro da criação, de Gênesis, né? Então, quando Deus criou e fez todas as coisas, ao sétimo dia, ele descansou e ele viu que era bom, ele se alegrou com aquilo que ele fez. E esse salmo traz essa analogia. O Senhor viu que era bom, então ele se alegrou na sua própria criação. E como eu disse no começo, né? Se a gente vê e entende Deus como esse arquiteto, esse criador que se alegra na sua criação, por que às vezes as pessoas se olham no espelho e não se alegram com a criação que Deus fez? Olham e mais veem defeitos, mais veem coisas que precisam ser mudadas, transformadas, não estou satisfeito com isso, com aquilo, não gosto disso em mim.
Por que a gente faz isso por tantas vezes, né? Tem uma aula que eu dou na escola e que eu falo exatamente sobre isso. Se eu pinto um quadro e uma pessoa fala mal do meu quadro, ela pode até estar achando que está falando mal da obra, mas de alguma maneira aquilo me afeta, porque eu pintei aquele quadro. E a mesma maneira com relação à criação do Senhor. Se eu olho para mim e não vejo beleza, não vejo graça, só tenho coisas negativas para falar a respeito de mim, quem que eu estou atingindo? Quem que eu estou afetando? Não afetando, porque Deus não se afeta com os nossos comentários, mas para quem que eu estou dando para quem que eu estou falando desse defeito? Para aquele que criou você, para aquele que te criou. Então é como se a gente estivesse falando que aquilo que Deus fez não foi tão bom assim. E Deus que te fez. E tudo que Deus faz não é bom? Então existe beleza sim, até naquelas coisas que você não vê beleza, né? Então quando você se olhar no espelho, pense que você é a obra-prima de Deus, né? E que todas as vezes que você se diminui, não acha graça, não acha beleza em você, você está dando um recado, passando uma mensagem de que o seu Criador fez algo que não é bom. E tudo que ele faz é bom. A gente sabe disso. Ele faz tudo com excelência, com grandeza, porque até mesmo ele, quando termina de criar, né, a palavra fala, ele se alegra nas suas obras, porque ele vê que é bom. Então tenha isso em mente. E aí no versículo 33 vai falar: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Então o salmista, ele vê e percebe que Deus se alegra, e ele também fala: eu também me alegro, eu também vou cantar eternamente, porque eu sei que todas as coisas você fez com perfeição. E esse louvor precisa estar continuamente nos nossos lábios, né? A gente tem que aprender a apreciar as coisas belas que Deus fez e perceber Deus falando com a gente, a voz dele falando com a gente em cada detalhe da natureza, em cada coisa do seu dia, né? Cada coisinha que aparece na sua frente, a gente tem que perceber que Deus está querendo falar com a gente, se comunicar com o ser humano. E aí no final, como eu disse, o salmista, ele começa o capítulo falando: bendize a minha alma, e ele termina dizendo também: bendize a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor. É um salmo que mostra mesmo o quanto nós precisamos ter posturas de adoração, o quanto nós devemos louvar ao Senhor, porque motivos não nos faltam para isso. Nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. E eu quero propor um desafio para você nessa manhã, nessa terça-feira, um desafio de que eu tenho certeza que em algum momento você vai sair de casa, em algum momento você vai se deparar com alguma criação de Deus, porque você é a própria criação de Deus. Mas eu gostaria que você se atentasse aos detalhes da criação e pedisse mesmo para que o Senhor falasse com você através desses detalhes, através de uma folha, de uma árvore, através de uma joaninha que aparecer na sua frente, de uma borboleta que aparecer na sua casa. Fale, peça para que Deus use a criação, porque Ele já usa o tempo todo. Na verdade, não peça para que Deus use a criação. Peça para que você esteja com os olhos abertos, porque a criação fala por si só. O fato de eu estar aqui falando com vocês, eu estou respirando, e esse respirar vem do Senhor, e Deus já está falando. Mas para que os nossos olhos estejam atentos. Senhor, me deixa atenta à tua voz. O que o Senhor quer falar comigo através da criação? E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Certa vez eu estava indo para a academia que eu malhava na época, eu estava morando em São Paulo na época, e eu passei, eu sempre fazia aquele caminho. E aí no dia que eu fiz esse caminho, eu reparei que a árvore estava muito seca, uma árvore que eu passava sempre por ela, estava seca. É uma árvore que enquanto eu ficava na esteira, eu conseguia ver, e não tinha folha alguma naquela árvore. E eu fiquei assim: nossa, ficou feio aqui, porque tinha tantas, ficava com aquela aparência de arborizado. E aí eu falei: ficou feio, tá faltando coisa aqui. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: são as estações da vida. Você tá vendo essa árvore assim agora, parece que ela tá morta. O Espírito Santo falou no meu coração: parece que tá morta, parece que pode passar um machado e cortar, que não vai sair mais vida dessa árvore. Mas não é assim. Ela está se preparando para a primavera. Aí eu pensei na hora, porque o Espírito Santo ministrou a respeito das estações da vida e falou assim: vai chegar o tempo na sua vida, o Espírito Santo ministrando no meu coração, trazendo esse entendimento de você viver a primavera do Senhor. Agora pode parecer estar seco, agora pode parecer que não vai sair vida daí, mas vai sair, ela só está se preparando. Aí eu falei: uau! Sabe quando aquela palavra vem assim como
como uma luva para minha mão, ideal para minha mão, e eu fiquei acompanhando aquela árvore até que começou a vir a primavera. E aí, quando começa a vir a primavera, porque era o meu caminho de sempre, começa a aparecer assim, muito que timidamente, as folhinhas, né? Às vezes não é nem uma folha, é como se fosse, naquela árvore, é como se fosse um frutinho assim. Começou a aparecer e eu falei, olha só, aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia seco, aquilo que parecia sem vida, está florescendo. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que era algo que eu estava vivendo. Olha só como que Deus fala através da natureza com a gente. E eu quis dar esse exemplo para vocês, para te encorajar a ouvir a voz do Espírito Santo através da natureza no dia de hoje. Depois me contem, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês de uma maneira muito pessoal, de uma maneira que você precisa ouvir, né? Porque Deus fala assim, ele não fala em escala, né? Nós não fomos feitos numa fábrica. Olha só, isso aqui saiu agora uma nova versão e todo mundo igual. Nós somos diferentes. Deus fala com a gente de maneira muito pessoal. E eu sei que Ele vai falar com vocês de maneira pessoal também. E eu quero orar com vocês, declarando esse olho espiritual, esse olhar espiritual aberto para que vocês sejam capazes de enxergar dessa maneira também, tá bom? E eu também, eu quero que o Senhor me dê alguma experiência no dia de hoje, através da sua natureza que é tão linda, tão bela e tão perfeita. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra de hoje. Obrigada, Senhor, por usar todas as coisas dessa terra para falar conosco. Obrigada porque a sua intenção é se comunicar conosco, a sua intenção é ter relacionamento conosco e nós pedimos perdão porque por tantas vezes estamos tão distraídos e não percebemos, papai, o quanto o Senhor deseja falar e se comunicar conosco. Mas no nome de Jesus, eu declaro olhos espirituais abertos para que possamos enxergar o que o Senhor deseja falar conosco, o que o Senhor quer comunicar com a gente nesse dia de hoje. Eu declaro olhos espirituais atentos para a criação, para a beleza de todas as coisas que o Senhor fez e faz. No nome de Jesus, papai, eu declaro uma mente que seja sua mente, que venham sobre nós os teus pensamentos apenas, papai. Nós te agradecemos por todas as coisas. E assim como nós aprendemos com o salmista, nós sabemos que é o Senhor que faz as coisas crescerem na nossa vida. Não depende do nosso esforço, não depende só das nossas mãos. E é por isso, Espírito Santo de Deus, que nós colocamos e depositamos o nosso trabalho nas tuas mãos, os nossos projetos, os nossos sonhos. É o Senhor quem faz crescer e nós te envolvemos agora nos nossos projetos, nós te envolvemos, Senhor, no nosso trabalho. Pedimos perdão porque por tantas vezes caminhamos sozinhos, achamos, papai, que não precisamos de ti, mas no nome de Jesus nós nos arrependemos e nos voltamos para ti. Nós queremos que o Senhor faça parte de cada área da nossa vida, de cada área, papai, faça parte de cada área da nossa vida. Nós te convidamos, vem, entra e faça morada, papai, no nome de Jesus. Toma o nosso dia em tuas mãos e nos conduza no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois compartilhem as experiências que eu tenho certeza que vocês terão. Eu vou ficar atenta também, porque eu sei que Deus fala a todo tempo. Ele fala, ele é um Deus comunicativo, né? Que usou a palavra para criar todas as coisas e quer usar a palavra, quer usar a criação para falar com a gente o tempo todo. Que você esteja atento nessa manhã, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijos, Marlene. Tenha uma terça-feira abençoada para todos aqueles que estiveram aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.